Oi, gente, a paz do Senhor para você. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Leão do Norte. Você é meu convidado a continuar com a gente. Toda quinta-feira nós estamos aqui juntos, às 13 horas, horário aqui da Noruega. Então, seja bem-vindo a continuar aqui nos acompanhando e sendo edificado através desse podcast. Hoje eu quero iniciar com vocês, pela primeira vez, eu acredito aqui nesse podcast, uma série. Eu estava pensando e orando ao Senhor e pedindo uma direção para Ele. O Senhor, sabe quando Ele sopra no nosso coração? Então, o Senhor soprou assim, oração. E eu creio que nunca é demais a gente abordar, falar sobre esse tema, porque é algo que faz parte da vida do cristão. Ou pelo menos deveria fazer. Se você aí não é uma pessoa que ora e se diz, né, cristão, você precisa adquirir esse hábito, porque sim, isso é um hábito. Então, eu quero trazer vários temas onde nós vamos falar sobre a oração, sobre o poder da oração, sobre oração de guerra, sobre tipos de oração. Então, serão vários episódios aí onde você vai ser muito edificado e vai aprender bastante sobre o que é a oração. E para começar esse episódio de hoje, eu já quero ler com vocês um texto onde o próprio Jesus, ele nos ensina um modelo de oração. Ele não deixou a oração do Pai Nosso para nós como uma oração que nós iríamos decorar e só repetir. Não, porque quando a gente vai ler o texto, a gente vai perceber que Jesus ele denuncia algumas atitudes de pessoas, de um grupo de pessoas que faziam esse tipo de oração repetitiva. Então, não era essa a vontade de Jesus para nós, mas ele deixou como uma oração modelo, uma oração que nós poderíamos nos inspirar, aprender. Então, é sobre essa oração. Então, em Mateus 6, Jesus mostra que a oração não é sobre ser ouvida pelos homens, mas pelo Pai que nos vê em secreto. Então, a oração que sobe ao céu é aquela que, sem dúvida, parte de um coração verdadeiro. Essa é a oração que toca o céu. Quando há sinceridade, quando há verdade e quando há realmente um reconhecimento ali, Senhor, preciso de ti. Então essa oração ela toca o céu. Então não se trata de performance, né, religiosa, não se trata de uma eloquência, não, ela se trata de um coração sincero na presença do Senhor. Então vamos ler aqui Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que ver em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Então aqui Jesus vai orar, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, nós vemos aqui nesse texto de Jesus, que Jesus começa aqui a corrigir a intenção do coração. Por que Jesus começa aqui a trazer à luz a intenção do coração? Porque Jesus aqui ele fala no versículo 5, que quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Jesus ele está denunciando um determinado grupo de pessoas que quando oravam, prestem atenção, eles oravam, a forma que eles oravam era de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas. Mas qual era a intenção do coração deles? No versículo continua, a fim de serem vistos pelos
outros. Então vocês percebem aqui que nesse primeiro versículo, Jesus está denunciando um tipo de pessoa que fazia um determinado tipo de oração. Para quê? Propósito. Qual era o propósito desse povo de orar? Apenas para serem vistos. O que motivava eles a orar é que eles queriam que as pessoas olhassem para eles, percebessem quão espirituais eles eram, quão religiosos eles eram. Mas Jesus está dizendo aqui o quê? Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então, quando nós, os filhos de Deus, nos colocamos em oração, não é porque a gente quer uma recompensa do homem. Porque se você faz isso, Jesus está falando, você já recebeu. Se você busca o Senhor em público, é porque você só quer reconhecimento humano. Você só quer que as pessoas cheguem para você e falem assim, nossa, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você só quer isso. Aplauso, reconhecimento, é só isso que você deseja. E Jesus fala, você vai receber. Você vai receber, não tem problema. Mas ele nos dá aqui uma direção. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas você, quando orar, aí ele dá uma instrução para nós. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, Jesus aqui ele está nos ensinando que se nós queremos ser ouvidos pelo Pai, nós não devemos repetir as mesmas atitudes desse público aqui, desse grupo de pessoas que Jesus menciona como hipócritas. Jesus está dizendo, não sejam como eles, mas faça a diferença. Faça o contrário. Aí você pode perguntar, então, pastora, eu não vou orar nunca, então, em público? Não se trata disso. Porque você não ora em público para ser reconhecido. Você ora porque foi lhe dado, né, esse cargo aí. Por exemplo, eu como pastora preciso muitas vezes estar em cima do altar orando em público. Mas a minha oração não está sendo direcionada para o público, e sim para Deus. Então essa deve ser a motivação que nos leva a orar. Sempre que orar pensando, eu quero que meu Pai me ouça. Então o problema aqui não era o lugar, mas sim o motivo que estava levando esses hipócritas a orarem. Então Deus ele não vê a aparência, como muitas vezes a gente acredita, né? Deus vê, ele ouve, na verdade, o coração do homem. O que é ali a intenção, a motivação. Tudo para Deus é assim. Qualquer coisa que façamos, qualquer coisa que falamos, tudo parte da nossa intenção. Então, Deus, ele sempre sonda a nossa intenção. Então, a oração não é sobre visibilidade, é sobre a verdade que há no nosso interior. Por isso que Deus fala assim, vá para o teu secreto e ore ao seu Pai. Porque o teu Pai que está em secreto vai te recompensar. E aí, no segundo, aqui no versículo 7, Jesus já denuncia um outro tipo de pessoa, um outro grupo de pessoas que também atuavam de forma que não agradava o Pai. Se nós lermos aqui no versículo 7, diz assim, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem quem? Os pagãos. Vocês percebem aqui que Jesus está denunciando claramente duas práticas, tanto os hipócritas como os pagãos. Os pagãos, eles faziam o quê? Orações repetitivas. Era isso que esse grupo de pessoas fazia. Ficava repetindo coisas ali. Porque eles achavam, né, que quanto mais eles repetiam, mais seriam ouvidos pelo Senhor. Então, Jesus não está condenando a oração constante que nós podemos fazer. Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade, ou estamos lidando com um filho problemático, e você está ali diariamente nos pés do Senhor, orando pelo Senhor por aquele seu filho, ou por um casamento. Jesus aqui não está condenando essa prática, mas Jesus está condenando uma oração que é feita de forma mecânica, de forma, sabe, religiosa, aquela coisa, tipo, eu tenho que repetir isso daqui. É isso que Jesus está condenando na atitude desse povo aqui. Então, Jesus nos instrui o quê? Não sejamos iguais a eles. Não, ele fala assim, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Só que é uma oração mecânica. É uma oração, como a gente vê aqui, né, repetitiva. Uma oração que foi... Como a oração do Pai Nosso, muitas vezes a gente pega a oração do Pai Nosso e fica repetindo aquela oração. Gente, não é essa a vontade de Deus.
Por isso que Jesus aqui está condenando esse tipo de oração. Ele nos ensina. Ele fala, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então Jesus está dizendo, não é a quantidade de palavras que toca o coração do Pai, mas é a sinceridade do coração. Lembra que eu falei no primeiro momento ali? É tudo parte da sinceridade, da verdade que há no nosso coração. Então Deus ele não precisa ser convencido por nós através da oração. Porque a gente pensa, né? Eu vou repetir, vou orar tantos Pai Nosso que dessa forma Deus vai me ouvir. Eu vou convencer Deus a me perdoar. Não. Você não convence Deus através, sabe, de uma oração repetitiva. Você convence Deus através de uma mudança de posicionamento e de um coração sincero na presença dele. Então, eu tô um pouco gripada, gente, então perdoe aí um pouco, né? Então, Deus já sabe, né, do que nós precisamos. Então, a oração não é para informar Deus, porque, como nós vemos aqui nesse versículo, Deus já sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Mas a oração é para nos transformar. Entenda isso. A oração é para transformar os desejos, muitas vezes malignos do nosso coração, à vontade de Deus. É por isso que Deus nos convida a orar. Porque quando nós separamos esse momento de oração, entramos ali no secreto, nos desconectamos de tudo e de todos, a gente se conecta com o Pai. E nessa conexão, o Pai começa a revelar aquilo que ainda há dentro do nosso coração. Então, nesse tempo que ele vai revelando, ele vai também já não é produzindo não, mas ele vai gerando uma transformação dentro de nós. E a Bíblia fala que quem convence o homem é o Espírito Santo. Então, nesse momento de intimidade com Deus, o Senhor revela o que há dentro de nós, mas ele também nos convence daquilo que ainda está errado dentro de nós. Entendem isso? Então, Deus ele não se move pelo volume ou pela quantidade de palavras que a gente decide falar, mas é pela verdade e pela sinceridade do nosso coração. E aí Jesus nos ensina a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso, Jesus diz assim, portanto, orem assim. E eu já li aqui para vocês, né? Então, Jesus, ele nos dá esse modelo de oração não para ser repetido de forma mecânica, mas para ser vivido. Então, se a gente percebe no primeiro versículo aqui, diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, nessa primeira parte, você já reconhece a paternidade e a soberania de Deus. É isso que nós fazemos quando a gente diz, Pai nosso que estás nos céus. A gente já reconhece aonde ele está. O lugar que é dele. E aí, santificado seja o teu nome. Então, nós reconhecemos a santidade e a soberania de Deus. Toda oração deve começar com adoração. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Quando nós chegamos ali naquele lugar de oração, a gente não deve chegar e já trazer a nossa lista de pedidos, como muitas vezes a gente tem esse hábito, a gente aprendeu assim. Busca o Senhor, está passando por aquela luta. E de fato, a gente tem que buscar o Senhor. Mas tem que haver uma liturgia, vamos dizer assim. Muita gente não gosta dessa palavra, né? Mas a liturgia, muitas vezes, é para trazer uma organização. Muita gente chega na presença do Senhor e só sabe, Senhor, abençoa a minha vida para isso, faz isso e faz aquilo, e Senhor, olha por aquela pessoa. E aí você não tem um tempo de intimidade para reconhecer quem Deus é na sua vida. Então, Jesus, ele nos ensina isso aqui nesse primeiro trecho da oração do Pai Nosso. Então, você precisa também aprender isso. Reconheça quem Deus é. E sabe de uma coisa? Quando você entra nesse lugar e começa reconhecendo quem Deus é, independente do que você está passando, isso começa a gerar uma paz no seu coração. Isso começa a gerar esperança na tua mente, sabe, na tua vida. Isso começa a gerar confiança, porque você começa a trazer a sua memória quem Deus é. Então, para mim, Jesus ter iniciado essa oração do Pai Nosso foi muito intencional, foi muito proposital. Porque se a gente só entrasse pedindo, a gente esqueceria de quem Deus é também. Então,
comece a sua oração reconhecendo, adorando, trazendo à sua memória quem Deus é. A segunda parte, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, aqui nós reconhecemos e entregamos, nos submetemos e nos rendemos aos pés do Senhor. Porque, se você perceber pelo verso, venha o teu reino, é um pedido que a gente está fazendo ao Senhor. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então a gente está falando assim, Senhor, que venha essa paz sobre a minha vida, que venha essa paz sobre a terra, que venha essa paz sobre a minha casa, sobre a minha família, que venha a tua justiça, que eu ande em justiça. Então, quando você fala isso, que venha o teu reino, é isso que você está pedindo ao Senhor. Então, quando você estiver orando, você não precisa repetir, Senhor, que venha o teu reino. Mas você, Senhor, que venha a tua paz. Às vezes são lares tão atribulados, tão perturbados, a tua mente muitas vezes está tão, sabe, você está sendo bombardeado, então você pode pedir, Senhor, que venha a tua paz sobre a minha mente. Ou o Brasil, né, a gente fala muito da corrupção, que venha a justiça de Deus sobre o Brasil. Então é isso pedir, sabe, que venha o reino de Deus sobre a terra. E ele diz assim, e seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, como não desejar viver essa vontade? Então, Jesus nos ensina, ei, quando for orar, peça que essa vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita, que ela venha sobre a tua vida, que ela se estabeleça sobre a tua casa, sobre a nação que você vive, sabe, sobre os territórios, sobre os continentes. Peça isso ao teu Pai. Vocês entendem isso? Então, e no versículo, gente, estou muito gripada. E no versículo 11 diz, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Então, o pão nosso é você estar revelando ali uma dependência que você precisa ter em Deus, e uma confiança de que Ele vai sim prover todas as tuas necessidades. Então, sempre que orar, peça, Senhor, que seja o Senhor provendo, que seja o Senhor nunca deixando faltar nada na nossa casa, na minha família, sabe, na tua igreja, na Igreja Universal de Cristo. Enfim, você precisa pedir também isso e também lembrar de agradecer por aquilo que Ele já tem lhe dado, porque Deus já tem lhe dado. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e essa pessoa começou a falar do tempo de escassez que ela viveu e tempo de muita falta. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como Deus é bom, né? Porque hoje, vivendo tempos diferentes, é tão bom reconhecer a bondade, reconhecer a provisão de Deus. É tão bom depender do Senhor, porque hoje nós vivemos uma vida diferente porque nós decidimos depender de Deus, decidimos confiar no Senhor. Como é bom isso, gente. Não é porque o mundo está desenvolvendo, ou porque muitas vezes a gente está na Noruega, né, num país tão bom, com uma estrutura tão boa, a gente acredita, começa a acreditar que é porque estamos nesse lugar que nada nos falta. Não, cuidado com isso. Cuidado. O Senhor que está nos ensinando que nós precisamos colocar nossa dependência diariamente no Senhor. Às vezes não falta um pão na nossa mesa, mas falta um tempo de paz na nossa casa, ou um tempo de união, de comunhão, ou, sabe, às vezes você está aí atribulada, passando por problemas emocionais. Então, por mais que o pão esteja faltando, mas está faltando tantas outras coisas. Mas o Senhor, Ele quer ser aquele que vai suprir todas as nossas necessidades. Então, qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade? Coloca isso em oração. Assim como Jesus está nos instruindo, coloque em oração e Ele vai sim te responder. E aí no próximo diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nós precisamos também entender que isso aqui é uma instrução para nos arrependermos quando nós ofendermos alguém. Assim como nós estamos, né, reconhecendo diante de Deus que nós precisamos do perdão dele para os pecados que a gente comete, para as coisas que a gente faz que não agrada a ele, a gente também precisa, né, saber perdoar aquele que vai nos ofender. Entendem isso? Então, coloca isso também como... Aí, vamos
uma parte da tua oração. Aprenda sobre sobre essa parte da oração de arrependimento e perdão ao próximo, porque se você quer ser, né, perdoado por Deus, você precisa também aprender a perdoar o teu próximo. E aí no versículo, na última parte da oração, diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, duas partes bem diferentes, né? Porque Jesus aqui está nos ensinando a não... Jesus está na verdade, nos ensinando a pedir por livramento, porque nós seremos tentados, gente. Nós estamos no mundo, e a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Então, vamos ser tentados em algum momento na nossa caminhada com Deus. Mas Jesus está dizendo, aprenda a orar pedindo discernimento e livramento. Aprenda a colocar isso também nas suas orações. E no versículo, segunda parte do versículo aí diz assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então você reconhece novamente, finaliza a sua oração reconhecendo quem Deus é, o que a Ele pertence, né? Que é o poder, a glória para sempre, para sempre. Independente do que nós estamos vivendo hoje, dele é o poder, dele é a glória, dele é o controle de todas as coisas. Então você precisa finalizar, isso vai gerar realmente essa certeza no seu coração quando você finalizar a sua oração. Então Jesus estava ensinando aqui que a oração não é uma fórmula. E muitas vezes as pessoas pegam isso aqui e querem fazer de uma fórmula. Eu vou orar isso aqui. Ou então fazer um mantra, né, que fala: eu vou orar isso e Deus vai me livrar. Não é isso, não se trata disso. A oração é para ser um relacionamento com o Pai. O Pai Nosso é menos sobre palavras e mais sobre uma atitude diante de Deus, sabe? Então é isso que Jesus está nos ensinando. A oração do Pai Nosso não é para ser uma reza, mas um estilo de vida para quem vive como filho de Deus. Porque quem vive como filho consegue se reconhecer que Ele é soberano. Quem é filho de Deus consegue se submeter às vontades dEle. Quem é filho de Deus consegue sim perdoar e viver nessa vida também de um constante arrependimento diante do Senhor, clamando pelos livramentos dEle. Então, quem é filho consegue, tá? E também, vou finalizar, porque muitas pessoas falam assim: ai, Adri, eu não sei orar. Eu sei a oração do Pai Nosso, mas eu não sei, né? Não sei como orar, não sei como chegar na presença do Senhor. E eu tenho uma boa notícia para você. Lá, eu vou ler aqui em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, você não precisa saber orar. Você precisa se submeter ao Espírito Santo de Deus. E Ele irá te ajudar como orar, como colocar ali tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, colocar diante do Senhor. Então, Ele traduz muitas vezes as nossas lágrimas, os silêncios, os gemidos, e Ele coloca tudo isso diante do Pai. Porque às vezes a gente pensa: eu preciso falar. Às vezes nem sempre. Às vezes uma lágrima derramada já é uma oração diante de Deus. Então você muitas vezes não precisa saber o que dizer, basta realmente se submeter, se colocar nesse lugar. Espírito Santo, me ajuda. Isso é dependência. Isso é dependência. Para quem é aquele tipo de pessoa que é orgulhoso, que acha que tem que saber fazer tudo, se submeter, reconhecer diante do Pai que não sabe como, sabe, se achegar a Ele, isso é ferir ali o ego, é quebrar com orgulho, mas é necessário. Olha que a Bíblia diz que Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça, Ele concede graça aos humildes. Então, se você tem esse problema, já coloca isso diante do Senhor. Senhor, eu sou orgulhoso, eu quero saber fazer tudo, eu quero ter a última palavra, mas eu não quero ser assim contigo. Então começa já mudando isso dentro de mim. Então Jesus nos mostrou que a oração não é sobre demonstrar ali uma espiritualidade, porque na verdade nem é espiritualidade, muito mais uma religiosidade, que foi o que esses dois grupos aqui revelaram, né? Mas é sobre uma intimidade. Oração é intimidade. Então, que a nossa oração, por mais simples que ela seja, mas se ela for sincera e cheia de verdade, tenha certeza que Deus vai
acolher e vai nos ouvir. Então, a oração é o lugar onde o coração do homem encontra o coração de Deus. E também passa a conhecer esse Deus. É por isso que é um relacionamento. Você não conhece com quem você não se relaciona. Você só conhece conhecer. Você consegue, na verdade, você só consegue conhecer verdadeiramente com quem você tem intimidade. Então é isso que o Senhor está nos convidando nesse primeiro episódio. Se relacione comigo, sabe? Tenha intimidade, deixa eu tocar nas tuas intimidades, lugar que ninguém tem acesso. Tem coisas aí dentro de você que você não quer revelar para ninguém. Que na sua casa você é uma pessoa, mas quando você sai dessa casa, aí você coloca uma máscara e aí você finge ser uma pessoa que você não é. Diante de Deus não existem máscaras. Diante desse lugar de oração, esse lugar secreto, não adianta você continuar sustentando essa máscara. Deus, Ele quer arrancar essa máscara e Ele quer transformar o teu coração através desse relacionamento. Amém? Eu quero orar por você agora para finalizarmos esse episódio e eu quero te pedir que se Deus falou com você através dessa palavra, que você possa compartilhar com outras pessoas, lembrando que nós estamos agora no YouTube, no Spotify, então não há desculpas para não ser edificado, ter uma fé fortalecida no Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, por essa palavra, e quero te pedir que cada pessoa que estiver ouvindo esse episódio seja tocado, edificado e encorajado a buscar ainda mais a tua face. É o que eu te peço no nome de Jesus e já te agradeço. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e nos vemos no próximo episódio.